Muito boa tarde, são 12 horas e 8 minutos e é com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos iniciando pela Band, a TV mais popular do estado do Amazonas, mais uma jornada semanal do programa Exija Seus Direitos, que já está no ar há 19 anos para fazer valer o seu direito de consumidor e de consumidor, de cidadão e de cidadã. Muito boa tarde a você da capital Manaus, muito boa tarde a você do interior do estado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na abertura do nosso programa eu queria, já que estava afastado a semana passada, desejar sucesso ao retorno do nosso companheiro Sabino Castelo Branco, à Band Amazonas, ele que tem uma larga experiência nessas ações sociais e sem dúvida alguma será mais um grande braço, um grande alicerce para que todos nós que trabalhamos em prol da sociedade amazonense possamos ter mais um canal aberto, mais um programa, mais uma pessoa que tem esta preocupação que é a de ajudar a resolver o problema das pessoas. Então, uma boa tarde especial hoje ao Sabino, ao Reiso, a toda a equipe de produção do programa deles e que eles tenham aqui na Band o mesmo sucesso que já tiveram aqui e em outros canais de televisão. Então, um abraço e seja muito bem-vindo. O Sabino e o Reiso Castelo Branco são os nossos companheiros que vêm para somar os nossos esforços de sair em defesa da sociedade, da capital e também do interior do estado. No nosso programa de hoje nós vamos falar a respeito de um grande avanço para o consumidor e também para a sociedade amazonense. A nota fiscal eletrônica que chega com força para garantir os nossos direitos. Eu acho que facilita sim, principalmente se o consumidor tiver algum defeito no produto. Eu acho que se tiver eletrônico é mais fácil para retirar e depois trocar o produto. Automaticamente, ao exigir essa nota fiscal de consumidor eletrônica, os valores já são informados para a base de dados da Cefaz. O que era para ser uma conquista tem causado sério transtorno aos pedestres. O desrespeito à faixa continua nas ruas da cidade de Manaus. Pelo artigo 254 do Código de Trânsito, a multa para o pedestre custa R$ 26,60, que equivale a 50% do valor da multa para motorista. E ainda no nosso programa, moradores do Grande Vitória que tiveram que sair de suas casas por conta de uma cratera fazem uma séria denúncia através do nosso programa. A edição de segunda-feira do Exija Seus Direitos vai começar agora, como nós fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procura-se. José Ademar da Silva Barbosa tem 39 anos de idade, teve um relacionamento com Rosângela Brazão Braga, que infelizmente acabou não dando certo. Tiveram um filho, a justiça determinou que a criança ficasse com o pai. A mãe visitava o filho, segundo a determinação da justiça. Em uma dessas visitas, ela levou o filho e não mais devolveu. O pai procurou o nosso programa para fazer um apelo aos nossos telespectadores. No ar, o nosso quadro Procura-se. Quem disse que homem não chora? As lágrimas de Ademar são de saudade do filho que estaria morando no interior do Amazonas. Mais uma história da vida real. O quadro Procura-se de hoje veio até o bairro da Alvorada, na zona oeste de Manaus, para conversar com um pai de família apaixonado pelo filho. Conversar aqui com o José Ademar, ele trabalha na construção civil, está separado do filho há cerca de 8 anos. José, qual a última vez que você esteve com seu filho? Há 8 anos atrás, né? 8 anos atrás? Isso. Veio aqui até a sua casa? Ele veio até aqui em casa, ele tinha 10 anos de idade já, né? Quando a mãe dele levou ele, ele tinha 3, veio tinha 10 anos, agora ele tem 18 anos. Maior de idade, qual que é o nome do seu filho? O Alex Barbosa de Braga. O menino é fruto de um relacionamento conturbado entre Ademar e Rosângela Brazão de Braga. E a gente se separamos e eu fiquei com a guarda da criança, né? Guarda pela justiça. Isso, pela justiça. E ela vinha pegar ele no final de semana e num desse final de semana ela não trouxe mais ele, né? Desapareceu? Desapareceu, sumiu. Eu fui na casa da tia dela onde ela morava, né? E cheguei lá. Qual bairro que ela morava? Morava na Compensa na época.
Cheguei lá, a tia dela disse que não sabia, que ela tinha saído para o trabalho e não tinha voltado. Mas na verdade ela tinha ido embora para São Gabriel da Cachoeira, né? São Gabriel da Cachoeira, isso aí há quanto tempo? Há 18 anos atrás. Foram 7 anos de angústia e saudade. Rosângela resolveu aparecer, levou o Alex para rever o pai. Mas nem passou pela cabeça de Ademar que Rosângela voltaria a fugir com o menino. Mais um golpe duro para a vida do pedreiro. Meu pai me abandonou a gente, né? E eu não queria que meu filho pensasse que eu abandonei ele, que nem meu pai. Então eu estou procurando ele por causa disso. O que passa pela sua cabeça, José, quando você pensa no seu filho? Sentimento de pai de querer ajudar. De repente está enfrentando dificuldades. Ninguém sabe como é que tá, né? Por onde anda. Chegando aqui na casa da dona Maria Zenilda, nós encontramos ela costurando. Mas, segundo ela, sente muita saudade, não somente do neto, e também da sua nora, é isso? Vocês tinham, então, um bom relacionamento? Porque ela era uma pessoa muito legal, né? Eu saía para trabalhar, se ficasse alguma coisa para fazer com o que ela tinha feito, né? Trazia meu café, minha comida, né? Por que será que ela levou o neto aí? Porque eles separaram, né? E ele deixou o menino passar uns tempos lá com ela, e ela foi o tempo que ela teve comunicação com o pessoal dela lá, né? Aí ele disse que ela não ia levar, né? Mas a gente tava confiando que ela estava na compensa. Aí quando ele foi lá atrás, ela tinha viajado para São Gabriel da Cachoeira. Como é que era a sua net? O Alex Barbosa de Braga estaria residindo com a mãe Rosângela Brazão de Braga, em São Gabriel da Cachoeira, interior do estado. O curioso que pai e filho aniversariam praticamente no mesmo dia. O Alex Barbosa de Braga, que é o filho do José, faz aniversário no dia 1º de setembro e o José no dia 2. O retorno dele, então, seria uma festa completa. Com certeza, com certeza. Você sonha com esse momento? Com certeza. José Ademar aproveitou as nossas câmeras para expressar toda a dor e sofrimento de um pai que sofre de saudade do filho e espera reencontrá-lo o mais breve possível. Meu filho, eu queria dizer para você que eu te amo. Nunca deixei de te amar e Rosângela, entendeu? O mesmo sentimento que você tem, o mesmo amor que você tem pelo seu filho, eu também tenho. Muito bem, mais uma história aí da vida real. Essa criança hoje deve estar com 10 anos de idade e o pai já há muitos anos carrega consigo essa dor e esse sofrimento da ausência. E nós, embora seja mãe, ela seja mãe, a Rosângela seja mãe da criança, nós não podemos de maneira alguma perder de vista que ela está desrespeitando uma determinação judicial. A justiça fez o processo de averiguação do pai, da mãe, e determinou que a criança ficasse com o pai. A mãe, então, passou a visitar a criança seguindo as orientações da determinação judicial. Foi a justiça quem determinou isso. E a mãe, se aproveitando de uma dessas visitas, raptou o próprio filho, sequestrou o próprio filho, cometeu um crime, porque ela está contrariando até hoje uma determinação da justiça e acabou desaparecendo com esta criança. O pai resume muito bem essa história ao afirmar o seguinte: Rosângela, que é a mãe, o mesmo sentimento que você tem pelo nosso filho, eu também possuo. Então nós fazemos questão sempre de acolher essas situações, esses casos, essas histórias, porque nós podemos mensurar a dor e o sofrimento de um pai que há muito tempo, que há muitos anos acalenta um sonho só, que é o de poder reencontrar o filho, para saber se o filho está bem, se o filho está estudando, se o filho cresceu, como está o filho, o que o filho pensa desta separação com relação a algo provocado pela mãe. É claro que a mãe nunca contou essa história para o filho, que ela jamais iria depor contra ela mesma, mas é uma história que nos comove bastante pela essa carga emocional que o pai carrega.
Então nós fizemos questão de mostrar mais um caso da vida real no nosso programa, mais uma pessoa que procura ou exija seus direitos para mostrar o seu drama, mas principalmente para fazer uma conclamação aos nossos parceiros telespectadores. Qualquer informação a respeito do caso, ele desconfia, não tem certeza, que ela pode estar no município de Presidente Figueiredo ou no município de São Gabriel da Cachoeira. Então, como ele não tem muitas informações, é uma pessoa simples e humilde, ele acabou depositando todas as suas fichas, toda a sua atenção na ação social do nosso programa, nesse quadro que nós fazemos com muito respeito, porque é um quadro que tem se traduzido em sucesso. Nós temos conseguido, com a sua ajuda e com a sua participação, devolver às pessoas as suas famílias. Então, qualquer informação a respeito do caso aqui apresentado, por gentileza, entre em contato conosco. 3307-0423 é o telefone da produção e você pode mandar a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que é o 993267976. São 12 horas e 19 minutos. Alguns dias atrás, há uns 20 dias atrás, há uns 25 dias atrás, quando nós experimentávamos mais uma onda de violência crescente na cidade de Manaus, porque Manaus tem essas ondas de violência, né? Elas sobem e descem, elas oscilam muito. A média de assassinatos dia na cidade de Manaus é de 2,3. Para vocês terem uma ideia, 2,3 assassinatos a média mensal da cidade de Manaus. E eu dizia que nós não poderíamos de maneira alguma permitir que Manaus se transformasse em confrontos iguais ao que nós temos presenciado, por exemplo, em Morros do Rio de Janeiro, que é uma bela cidade, querida cidade, a cidade maravilhosa. Mas existe também um problema seríssimo do confronto da polícia com os traficantes nos morros do estado e principalmente da cidade do Rio de Janeiro. O que era ruim para a cidade de Manaus, o que era ruim para os índices de violência, o que era ruim para a sociedade amazonense, ficou ainda pior. Em uma única noite, 22 assassinatos. Em 3 dias, foram 37 assassinatos. 37 pessoas perderam a vida, e me parece numa ação coordenada de pessoas que se uniram para matar na cidade de Manaus. E matar a esmo, porque via de regra, quando um policial morre, parece que existe uma ação coordenada, fala-se em grupo de extermínio. Ontem eu assisti a maior emissora deste país, uma reportagem de vários minutos, mais uma vez botando a cidade de Manaus de forma negativa no cenário nacional. Em maio deste ano aconteceu algo semelhante. 11 pessoas foram assassinadas. 11 pessoas. As investigações de maio para cá, até agora, não mostraram nada. A Operação Pescador foi deflagrada novamente nesse final de semana. A polícia na rua nem de longe se mostrou a realidade da semana passada. Então, se querem mesmo abaixar os índices altíssimos de violência, há que colocar estas operações em vigor com maior intensidade cada vez. Agora, se a polícia, se os nossos representantes da segurança pública, e eu devoto confiança neles, querem realmente desvendar esses homicídios, não apenas esses 37, mas os que aconteceram também em maio, que mostra claramente que há um grupo organizado, não sei se de policiais, de ex-policiais, de agentes de segurança, não sei o que é, mas existe claramente um grupo que se organiza de uma forma muito intensa para vingar a morte de policial. Nós tivemos a morte de um cabo, um sargento da Polícia Militar, que foi reagir a um assalto, acabou sendo assassinado. E depois disso, horas depois, começou-se então mais uma onda de chacinas na cidade de Manaus. Se a segurança pública quer passar essa história ali, precisa envolver o Ministério Público,
a Corregedoria das Polícias, pedir auxílio da Ordem dos Advogados do Brasil e precisa, acima de tudo, promover uma investigação com isenção. Por que é que a investigação de maio para cá não avançou? O que foi que aconteceu? Quem é que está emperrando estas investigações? Se querem descobrir os autores desses crimes, há que se envolver todos esses mecanismos e mais, pedir apoio, inclusive da própria Polícia Federal. Dr. Sérgio Fontes é delegado da Polícia Federal, pode estabelecer neste caso, ou nestes casos de forma específica, uma parceria administrativa e investigativa com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com as corregedorias. Ou será que mais 37 mortos, que mais uma vez nos colocam de forma negativa no cenário nacional, ficarão também no rol do esquecimento? E é o que me parece, segundo informações da própria imprensa, do próprio Fantástico de ontem, que mostrou claramente, mais uma vez, este grupo agindo e mostra negativamente a cidade de Manaus para o Brasil inteiro. Me parece claramente que ou se faz uma varredura nesse momento, se aproveita o momento para fazer esta varredura, para passar a segurança pública do nosso estado a limpo, ou então nós vamos continuar dessa maneira. Esta situação, como eu dizia, mostrada pelo Fantástico, a reportagem da Cristina Serra, inclusive, brilhante reportagem sobre o aspecto jornalístico, mas um desastre para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas, mostrou claramente que as pessoas estavam sendo escolhidas a esmo. Porque no passado matavam traficantes, homicidas, pessoas que tinham várias passagens pela polícia, disputa por tráfico de entorpecentes. Enquanto os bandidos estavam se matando, estava bom. Porque eles próprios fazem essa limpeza da sociedade amazonense. Mas me parece que pessoas inocentes também foram atingidas. Pessoas inocentes que não tinham passagem pela polícia, não tinham envolvimento com crime. São pessoas que também perderam a vida ou estão agora internadas em hospitais se recuperando do que aconteceu. Então, nós não podemos de maneira alguma perder o controle da situação. Houve uma falha imperdoável que possibilitou que em uma noite apenas 22 pessoas perderam a vida. E há o depoimento, inclusive, de uma pessoa que diz que há um crime organizado, isso é muito sério, muito perigoso. Há um esquadrão da morte dentro da polícia. Foi a afirmação que foi veiculada ontem no principal veículo de comunicação desse país, afirmando que há um grupo de extermínio, e esse grupo de extermínio se reúne, e as viaturas onde vão acontecer esses homicídios, elas não circulam nessas áreas. Então, nós precisamos nesse momento de muita cautela, de muita responsabilidade, mas o governo do estado precisa dar à sociedade a resposta na dimensão que a sociedade espera. Esses crimes, esses assassinatos, essas chacinas que estão acontecendo na cidade de Manaus precisam ter um freio. E só vai se dar um freio nessa questão quando a inteligência, quando o Ministério Público, a Corregedoria, o Secretário de Segurança, a Ordem dos Advogados do Brasil, todos esses mecanismos se unirem e promoverem uma investigação isenta na segurança pública do estado do Amazonas. São 12 horas e 27 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, logo após o intervalo, nós vamos mostrar um buraco que está afugentando inclusive pessoas no Grande Vitória. Tiveram que abandonar as suas casas. Essa é uma cratera que está tomando conta do Nova Vitória. Os moradores pediram auxílio do nosso programa e os detalhes nós vamos acompanhar daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial.
por gentileza, me aguarde. Uma cratera no Nova Vitória está causando prejuízos, transtornos e revolta aos moradores. Eles procuraram o nosso programa porque muitos deles tiveram que abandonar as suas casas. Eu pedi para o Oliver Castro ir até lá conversar com os moradores e os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. O local se transformou em uma lixeira a céu aberto. Tem cobra, tem rato, tem sapo, tudo tem. Eu moro bem na beira ali, mano, fede que só é só rato morto, é peixe podre, tudo joga aqui nesse buraco. Com a grande quantidade de lixo acumulado, aumenta a proliferação de insetos e animais transmissores de doenças. Um risco, principalmente para as crianças. Doenças, até uma criança, até mesmo pode cair aí dentro, né, meu irmão? Como um outro dia encontraram um rapaz jogado aí dentro, numa sexta-feira. Segundo os moradores, várias famílias tiveram que abandonar suas casas devido ao risco de desabamento. Com certeza. Essa ali tá para cair, né? Já caiu 2 ou foi 3 casas daquele outro lado e a situação aqui é crítica. Quando a WP fez essas ruas aqui no Nova Vitória, se eles tivessem feito a rua e fizesse a escada para a água descer, sair no chão, reto lá, né? Quando eles fizeram com a canaleta, aí já deixaram somente a canaleta e a água caía, e foi cavando no pé da barreira e hoje em dia se transformou nesse buraco aqui imenso que incomoda os moradores. Uma enorme cratera que já consumiu parte desta rua no bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus. A população anda assustada e já não sabe mais a quem recorrer. Eles ficam jogando um para o outro órgão. A prefeitura joga para o Estado para a prefeitura, o prefeito tem que botar o secretário para trabalhar e tomando embora. Ainda segundo a população, no mapa do Distrito de Obras que atende a região, consta que a rua está totalmente concluída. Mas se providências não forem tomadas, esta casa será a próxima a ser engolida pela cratera. Tenho medo de um dia me acordar e estar lá no buraco mesmo. Então, isso que eu tenho medo. E eu queria pelo menos que o secretário criasse um pouco de vergonha na cara dele e viesse aqui ver esse buraco se é verdade. Que ele diz que está concluído, que não está. Mais à frente, constatamos a existência de outra cratera que ameaça residências. Seu Raimundo está indignado com a Defesa Civil. Quando a gente vai lá, ele diz que a pessoa já tem certa idade tem que morar em casa de parentes. Se nem com o camarada quando era novo morou em casa de parente, depois de velho mora em casa de parente. E outra que a gente paga aluguel social para pessoa com certa idade, né? Então esse buraco já caiu a canaleta, caiu o bueiro, está aí com mais de 2 anos. Eles dizem que tem conhecimento disso aqui, o pessoal da Defesa Civil. Esta dona de casa também enfrenta o mesmo drama da maioria dos moradores desta área do Nova Vitória. Eu não estou mais nem aqui, eu estou ali na casa do meu filho, mas eu estou indo mais para o Rio Preto, a casa dos meus filhos lá, né? Saiu com medo? Porque eu não vou ficar aqui no temporal, de chuva, de vento e tudo, né? Por isso que eu tirei, tá? Eu estou morando aqui com a minha nora, tá ali ela. Qualquer momento? Ninguém espera. A casa pode cair. Problemas aparentemente fáceis de serem solucionados, mas que se prolongam por décadas, causando transtorno e prejuízos a diversas famílias. Muito bem, eu conheço essa cratera, eu conheço essa realidade de muito tempo, de muitos anos que os moradores do Nova Vitória convivem com esta situação. Eu já estive lá, já presenciei, nós já fizemos outras reportagens. Eu já vi político prometer resolver esse negócio, não resolveu. Quem mora no Nova Vitória sabe que muita gente passou lá prometendo resolver esse problema, que é um problema antigo do Nova Vitória, que já engoliu muitas casas, que já causou muito transtorno, que já causou muita revolta, que as pessoas não acreditam mais em ninguém, porque muita gente vai lá só para prometer aquilo que não vai resolver, porque a situação lá é muito grande, muito complicada. Então eu já vi político indo lá e prometer resolver. O Negão que está ali, que é o nosso querido líder lá do Nova Vitória, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Porque ele também já acompanhou muita gente indo ao Nova Vitória, principalmente em época de campanha,
quando muitos aparecem com aquelas varinhas de condão para resolver o problema de todo mundo. Eu vi também, assim como ele viu, como outros moradores dali do Nova Vitória já viram político indo lá prometer resolver esse problema. Entra eleição, sai eleição, entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador e a situação é a mesma. A mesma. Quantas pessoas já tiveram que se mudar dali? Quantas casas já foram engolidas? Quantas pessoas tiveram o desprazer de ter que deixar para trás aquilo que construiu durante anos? E outro detalhe, eu já falei aqui, mas vou repetir. O que tem de rua não asfaltada na cidade de Manaus, que você procura no Distrito de Obras e lá está como concluída, não está no gibi. Já disse aqui, tem que aparecer um vereador e pedir uma CPI disso. A Câmara precisa investigar isso. Por que é que uma rua naquelas condições que nós vimos ali, Monteiro, você vai lá no distrito, ela está como construída, como feita, como bonita, como urbanizada, como asfaltada. Alguém está ganhando dinheiro em cima disso. Alguém está lucrando com isso. Porque se uma obra não foi feita e consta como feita, é claro que alguém está ganhando com isso. E não é só ali no Nova Vitória. Nós já mostramos vários casos aqui nesse programa. Já falamos sobre isso. Já pedi aqui a um vereador, qualquer vereador pediu uma CPI disso aí na Câmara, para investigar esta situação. Não dá mais para as pessoas continuarem a viver nessas condições indignas. E você vai no Distrito de Obras, lá está a rua toda bela e formosa, dada como concluída, sendo que não entra nenhuma bicicleta nessas ruas. Então, o apelo de novo dos moradores do Nova Vitória. Vamos ver se vai aparecer mais um para ir lá no Nova Vitória e prometer resolver algo que não resolve, porque não se tem vontade política de tirar os moradores do Nova Vitória desta situação de humilhação que eles estão vivendo há muito tempo. São 12 horas e 37 minutos. Olha, o nosso programa nesses 19 anos tem procurado todos os dias içar cada vez mais a bandeira da defesa do consumidor. Mas para que todos os mecanismos, todos os órgãos, para que o nosso programa possa ajudar você a resolver um problema envolvendo uma relação de consumo, é fundamental que você tenha nota fiscal. Nós estamos vivendo um período de recessão no nosso país. Os repasses constitucionais do Poder Executivo Federal para os estados e os municípios vêm diminuindo nos últimos tempos. Isso faz com que os governos de todos os estados brasileiros precisam usar a criatividade. Nós tivemos, em alguns anos atrás, uma campanha chamada Eu Quero a Nota, aqui no nosso estado. Era uma campanha muito inteligente que foi desenvolvida para que o governo aumentasse a sua arrecadação e evitasse a sonegação de impostos. O governo do estado vai estar lançando agora no próximo dia 3, né, Catirina? É no dia 3 de agosto, a nota fiscal eletrônica. Quem pedir a nota fiscal eletrônica, quem colocar o seu CPF na nota, vai concorrer a muitos prêmios, inclusive parece que 50 mil reais todos os meses. Eu pedi para o Oliver e até a Secretaria de Fazenda conversar com o pessoal para que a gente pudesse mostrar aos telespectadores a importância disso para você que é consumidor e, acima de tudo, para o governo do estado. A reportagem do Oliver Castro. Na hora de fazer as compras, nem todo mundo se preocupa em solicitar a nota fiscal. Mal sabe o consumidor a dor de cabeça que terá pela frente, caso seja preciso efetuar a troca do produto. Paguei R$500 de entrada e ficou 5 parcelas. Sendo que com 10 dias depois, o produto na minha casa ele começou a se descosturar e me deixou muito frustrado e constrangido, né? Você acabou pagando quanto? R$1.975. R$1.975. Isso. Prazo de 2 dias para resolver. Prazo de 2 dias para resolver. Coisa que não aconteceu. Aconteceu. Até hoje eu estou esperando essa moto, sabe lá, se não
O Detran já não leiloou a moto. Como garantia, a devolução ou a troca de um produto só é possível mediante a apresentação do cupom fiscal. Percebemos que muitas pessoas não recebem essas informações, mas é inadmissível você ver um servidor público fazendo suas compras e não comprando, não exigindo a nota fiscal no ato da sua compra ou ao adquirir seus serviços. Outra questão também é você ver pessoas formadas em nível superior, que conhecedores dos seus direitos, mas que não sabem quais são as suas obrigações, ou seja, só querem venha a nós, ao vosso reino nada. O programa Exija Seus Direitos foi às ruas para saber se o consumidor está atento na hora de solicitar a nota fiscal. Exijo. Sim, tem que ter a nota, porque aí a gente vai, se quiser no caso trocar, tem como. Se for uma compra de valor muito alto, assim, geralmente eu exijo. Geralmente a gente não pede, parece que os caras também não fazem questão de dar. Eu exijo nota fiscal com todo o meu direito, né? Pode dar algum erro, né? Para acompanhar a evolução tecnológica, foi implantada a nota fiscal de consumidor eletrônica, uma revolução no comércio e na sociedade. Melhorou, né? Eu acho que foi muito bom. Melhor ainda, porque aí já vai ficar registrado que a gente foi lá, comprou, e aí não tem aquele trabalho de estar procurando, né? De perder a nota. Então a eletrônica ficou melhor. Foi a melhor coisa que já fizeram, né, com essa máquina. Eu acho que facilita sim, principalmente se o consumidor tiver algum defeito no produto. Eu acho que se tiver eletrônico, é mais fácil para retirar e depois trocar o produto. Automaticamente, ao exigir essa nota fiscal de consumidor eletrônica, os valores já são informados para a base de dados da Cefaz. E muitas vezes são interligados com a Receita Federal. Isso faz com que a coisa aconteça de forma bem natural, bem rápida e instantânea. Denúncias ou informações é só ligar para o telefone da Cefaz que aparece no seu vídeo. E boas compras. Qualquer dúvida, qualquer indagação, vocês podem ligar para o 2121 1732 aqui na Cefaz, que temos um núcleo de educação fiscal pronto para te atender. Muito bem, é o período de crise que nós estamos passando, isso é vantajoso para o consumidor. Eu, há muito tempo atrás, quando o Omar era governador ainda, eu já tinha defendido isso também, porque é uma forma não apenas de você estimular a nota fiscal, né? Mas acima de tudo, de você premiar também aquele consumidor consciente que exige a sua nota fiscal, o seu cupom fiscal. Então, agora, como nós estamos vivendo esse período de crise no país, a arrecadação do estado do Amazonas caiu de forma vertiginosa, estão apertando de todas as maneiras o contribuinte, as empresas, para que elas paguem cada vez mais imposto, para tentar fazer com que o Estado passe a arrecadar mais. Vem então esta campanha, que é uma campanha boa, porque ela estimula o consumidor a pedir a nota fiscal. Todo mundo sabe que é dever de todo estabelecimento comercial, é obrigação de todo estabelecimento comercial fornecer a nota fiscal, mesmo sem o consumidor pedir. Só que tem alguns maus consumidores ou maus prestadores de serviços, alguns maus comerciantes que não emitem nota fiscal de maneira alguma, sonegam o imposto. E muitas vezes, daqui meu tijolo, muitas vezes estes que sonegam impostos, que não recolhem os tributos, são os que criticam falta de escola, falta de segurança pública, falta de asfalto e por aí vai. Então, para pegar estes maus, estou ruim de mira, estou igual o Vasco, estou igualzinho o Vasco hoje. Aliás, boa tarde aos flamenguistas. Eu sempre pego no pé aqui dos flamenguistas. O Monteiro, que é vascaíno hoje, tá triste. Esse aí me deu até infecção, né? Tá com infecção. Tá triste. Que foi? Tô com infecção. Infecção porque o time dele perdeu de 4-1. Deu até infecção no rapaz. Mas boa tarde, então, aos flamenguistas. Parabéns pela vitória do Flamengo. O Vasco derrapou ontem 4-1 para o Palmeiras. O Santos conseguiu vencer de 2-0. E nós vamos esperar que esses clubes possam cada vez mais fazer a alegria do povo brasileiro, porque nós estamos vivendo um momento muito complicado e os especialistas da área econômica afirmam que a tendência é piorar. Então a situação do país, infelizmente, não é boa. Então vem aí a campanha
para que estimule você a pedir nota fiscal, para estimular o comércio a fornecer nota fiscal, ganham as instituições filantrópicas, ganha a arrecadação do Estado, mais recursos para a área de segurança, para a área de saúde, para a área de habitação, enfim, vamos fazer também a nossa parte e exigir a nossa nota fiscal. 12 horas e 45 minutos, andar na faixa não significa ter vida segura no trânsito da cidade de Manaus. Muitos acidentes estão ocorrendo por descuido dos motoristas. É preciso muita atenção, muita perícia e muita prudência. O Oliver foi às ruas para mostrar o perigo que os pedestres ainda correm. Detalhes direto na reportagem. São poucas as pessoas que preferem as passarelas para chegarem em segurança do outro lado da rua. Claro, né, que tem mais proteção, né? Porque está acontecendo tanto do acidente, né? Como agora teve um ali em frente à loteria. Por causa do trânsito, né? Corre risco de... Corre risco, Sempre faz isso? Sempre faço isso. Mesmo em vias movimentadas e perigosas, a maioria prefere se arriscar, inclusive com crianças. Mas isso é perigoso, Já acontece acidente, às vezes a gente não se manca. Mas isso é arriscado, a gente sabe que é, né? Vai continuar fazendo isso? Não. Atravessar aqui mesmo, aqui por baixo mesmo, né? A senhora sabe dos riscos. É verdade, o que está acontecendo é muito perigoso mesmo. Mesmo assim, prefere se arriscar? Não, mas agora quando eu vim um por cima. Essa foi a última vez que a senhora atravessou por baixo? Última vez, não por falta de vida, né? Mas agora quando eu vim, eu vou passar por cima. Na semana passada, um homem morreu atropelado por um caminhão guincho na hora em que atravessava uma faixa de pedestres na zona norte de Manaus. Segundo informações, no momento do acidente, o sinal estava aberto para os carros, quando a vítima atravessou. Muitas vezes a gente pede para eles pararem, eles não param, eles não respeitam o pedestre. Os motoristas, eles param, mas os motoqueiros, eles não param de jeito nenhum. Passa direto? Passa direto, eles não respeitam. Então, na faixa de pedestre, deveria ter alguma coisa para multar quem não parasse, porque nós corremos muito risco. Olha, acho que é relativo, né? Primeiro o pedestre tem que prestar atenção se vem em carro ou não, para ele poder ter segurança que vai passar. Os pedestres reclamam dos condutores, que, segundo eles, não respeitam a sinalização na faixa. Inseguros, muitos preferem atravessar correndo. São tudo bando de mal educado, né? Ele não respeita as pessoas. Às vezes tem pessoas idosas aqui que vai atravessar com uma criança, tem que dar a mão, maior dificuldade. São tudo bando de mal educado. Tanto quanto os motoristas, os pedestres também estão passíveis a serem penalizados por comportamento abusivo e irresponsável no trânsito. Pelo artigo 254 do Código de Trânsito, a multa para o pedestre custa R$ 26,60, que equivale a 50% do valor da multa para motorista. A recomendação para pedestres e motoristas: manter a atenção redobrada e ter muita prudência no trânsito. Muito bem, nós vamos continuar aqui mostrando isso, que é uma forma, inclusive, de cada vez mais estimularmos a boa educação no trânsito. O nosso programa também tem essa filosofia, esse propósito, de mostrar o que acontece no dia a dia da sociedade para que a gente possa ajudar a formatar motoristas mais conscientes. O trânsito de Manaus é um trânsito muito complicado, muito estressante, que mata demais, que mutila demais. Então nós precisamos cada vez mais estarmos com esse pensamento também de colaborar com as ações do nosso programa, sonhando sempre com um trânsito mais humano, mais tranquilo, mais sereno e com menos estresse. Eu tenho muito cuidado com essa questão de faixa, porque além de preocupar com o pedestre, você tem que se preocupar também com o carro que vem atrás. Então é sempre importante você, quando for parar numa faixa, ir diminuindo a sua velocidade e ligar o sinal de alerta como forma de mostrar a quem está vindo atrás que você vai parar para obedecer à lei e esperar pacientemente que o pedestre possa fazer a sua travessia.
12 horas e 49 minutos, final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência vai ter o Câmera 3. Uma ótima, produtiva e abençoada semana a todos. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente. E até amanhã com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde, bom almoço e até amanhã.